Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mais uma vez para passar mais um tema para vocês sobre diabetes. É um assunto interessante, é um assunto que nós temos que saber, né? Nossos pacientes normalmente têm essa doença, né? Então vamos entender um pouquinho o que ela é, tá? O diabetes é uma doença que leva ao aumento do açúcar no sangue, devido a defeitos na ação ou na secreção de insulina. Na verdade, pessoal, o nosso pâncreas, que é o nosso órgão, ele que produz a nossa insulina. Só que por alguns motivos, quando a gente fala, por exemplo, no diabetes tipo 1, a pessoa já nasce com um problema no órgão e levando essa falta de secreção, né, da insulina. Então, faz com que o órgão não consegue produzir, então ele não consegue retirar esse açúcar do nosso corpo, tá? Na nossa corrente sanguínea. O diabetes tipo 2, né, que temos dois tipos, o que acontece? O pâncreas, até um certo tempo, ele funciona super bem. Ele secreta a insulina normalmente. Mas devido, por exemplo, à obesidade, devido à genética já, às vezes os pais já têm diabetes, então a nossa chance de ter seria maior, ou por excesso de açúcar na nossa alimentação. Normalmente, depois dos 40, 50 anos, isso leva a uma falência desse nosso órgão. Então, ele começa a falhar. E isso faz com que tenhamos que usar medicamentos para ajudar o pâncreas a secretar essa insulina que está insuficiente, tá? Então, eu já falei aqui para vocês o tipo 1 e tipo 2, para vocês tentarem entender o que é esse diabetes, tá? Normalmente, as pessoas que têm o diabetes tipo 1, como eu falei, ele já nasce com esse problema. Então, normalmente, a família consegue detectar por volta dos 7 anos ou até um pouco mais. Mas a gente fala que o diabetes tipo 1 é a fase juvenil, né? Então, normalmente, qual que é a característica? O paciente, normalmente, ele é magro, tá? Ele acaba sendo dependente de insulina, que são as insulinas artificiais. São as insulinas que tem que aplicar durante todo o resto da vida, tá? O tipo 2, ele já é o diabetes senil, e como eu falei, já acontece mais tarde, numa idade assim, quando a gente está mais maduro, ou mais para a idade assim, por volta dos 40 para frente, né? Normalmente a pessoa é gorda, como eu falei, um dos fatores para o diabetes tipo 2 é a obesidade, tá? E o paciente, normalmente, de início, ele acaba entrando com os medicamentos orais para ajudar a insulina. Mas quando o diabetes tipo 2 tá numa fase muito complicada, que o medicamento oral não resolve, o médico acaba entrando com a insulina artificial, como no diabetes tipo 1. Então, muitas vezes ele toma o medicamento oral junto com a insulina artificial, ok? Como eu falei aqui, né? O diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Qual que é as principais suspeitas? Então, como que o paciente, ele percebe que ele tá com esse probleminha de insulina, né? Que o pâncreas dele não tá secretando a insulina natural. Normalmente, o paciente apresenta uma sede intensa, uma fome exagerada, um cansaço, um desânimo. A gente lembra, como eu falei, tem diabéticos já na família, urina muitas vezes em grande quantidade, ele tem uma piora da visão, como eu falei, é obeso, ele começa a ter até impotência sexual, pressão alta,
quando apresenta um ferimento, ele tem uma dificuldade na cicatrização, ou também ele perde muito peso, tá? Então, esses são um dos principais fatores. Só lembrando, pessoal, que eu falei do diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, mas temos também o diabetes gestacional, que ele aparece quando a mulher está na fase de gravidez. E por que ele aparece? Ele desenvolve durante a gravidez e ele melhora depois do nascimento, né? Cerca de 20 a 50% das mulheres com diabetes gestacional desenvolve diabetes tipo 2 depois. Então, por que a mulher, quando ela está na fase de gravidez, ela faz um monte de exames? Já é para tentar detectar até o diabetes. E quando o diabetes aparece, ela tem que ter todo um trabalho nutricional, né, um acompanhamento, mas depois que o bebê nasce, ela já não tem mais o problema de alteração da insulina. Mas, se ela já teve esse problema na gestação, quando ela tiver uma idade, por exemplo, mais de 40 anos ou até mais, pode ocorrer novamente o diabetes, mas daí é o diabetes tipo 2. E se o diabetes não tratado na gestação, o que acontece? O bebê pode nascer com macrosomia fetal, que a gente fala. Ele é muito grande. Então, aqueles bebês que nascem 3,5 kg, 4 kg, são bebês que a mãe teve um problema na gestação de diabetes. Eles podem ter malformações e pode ter doença cardíaca. Então, por isso que eu falei que tem que ter esse cuidado, é um pré-natal. A gente fala de risco por causa do diabetes, né? Então, tem que sempre observar. Como que o médico sabe que o paciente está com diabetes? Normalmente, é feito um exame de laboratório, né? Então, o paciente vai em jejum, faz uma coleta de sangue e o médico vai ver o que é parâmetros normais. Então, o que é uma glicemia em jejum normal? Normalmente, ele tem que dar entre 70 e 100. Nessa faixa etária, ele tem que estar em jejum para dar entre 70 e 100, que é o considerado normal em jejum. Mas se em jejum, ele dá 140, 150. Então, quer dizer que alguma coisa está errada, porque o paciente está em jejum. Ou quando ele dá 110, já é um sinal que ele pode estar pré-diabético, tá? E normalmente o médico também pede 2 horas após o almoço fazer também a coleta, porque 2 horas após tem que estar pelo menos 140 depois de 2 horas que já se alimentou. Se tiver mais, aí a gente percebe que ele está realmente com problema, que essa insulina não está entrando corretamente na circulação sanguínea e não está carregando esse excesso de açúcar que está na corrente sanguínea, tá? Então, o principal é exames laboratoriais, ok? Às vezes, e quando o paciente tem uma hipoglicemia, hipoglicemia é quando ele dá abaixo de 70, mesmo estando em jejum ou mesmo ele ter se alimentado. Então, por isso que quando a pessoa começa a fazer uso de medicamentos orais ou de insulina, sempre tem que estar fazendo o teste. E eu vou explicar para vocês depois como faz esse teste, como que é o aparelho, tá? Então, o paciente tem que estar sempre de olho para ver se ele não está com essa hipoglicemia, como eu falei, tá? Aí tem um fator também, pessoal, o mau controle da glicemia. Na verdade, a glicemia, depois que ela se instala no paciente, não existe, eu sarei do diabetes, não existe. Uma vez diabético, ele é diabético pro resto da vida. O que acontece é que ele consegue ter um controle nessa glicemia, mas ele nunca mais vai dizer que ele não vai tomar mais medicamento ou que ele já sarou da glicemia, não existe. E se o paciente realmente não se adere ao tratamento, ele não mantém essa glicemia controlada, o que pode acontecer? Ele pode ter problemas de visão,
Então, o diabetes, ele causa, ele acaba pegando os vasos da visão e ele faz com que, com o tempo, essa glicemia mal controlada, o paciente pode perder essa visão, tá? Devido ao diabetes. Ele pode chegar a ficar com cegueira devido a isso. Ele pode ter problemas renal, porque o rim ele acaba sendo muito afetado por esse excesso de açúcar no organismo. E ele pode, por causa disso, fazer com que o rim ele acaba ficando tanto uma sobrecarga que tenha no futuro ter que fazer hemodiálise, que daí os rins começam a parar de funcionar. Ele pode ter problema nos nervos das pernas e braços, então pode ter a chamada neuropatia, que a gente fala. Essa neuropatia leva com que o paciente perca a sensibilidade dos pés. Muitas vezes a gente orienta o paciente, nós que cuidamos dos nossos pacientes diabéticos, sempre temos que olhar os sapatos fechados. Por quê? Às vezes tem uma pedrinha ou o próprio sapato está machucando o pé, só que quando o paciente acaba perdendo essa sensibilidade, ele não sente, então pode ter uma pedra dentro do sapato e ele não perceber. E o que acontece? Essa pedra pode levar a uma lesão, a um ferimento no pé. E como eu falei no começo, um paciente que não faz um controle adequado da glicemia, ele perde essa sensibilidade e perde essa cicatrização. E para abrir um ferimento é rápido, mas para fechar é muito mais complicado, tá? E isso pode levar ao chamado pé diabético, quando o paciente tem esses ferimentos no pé. E como o paciente não percebe, ele acaba também não tendo esse cuidado para olhar, para ver se está tudo bem com esse pé, se não tem nenhum machucado. E quando aparece, com o tempo, vai surgindo uma necrose, que a gente fala. O tecido vai morrendo e isso vai aumentando. Tem pacientes que acabam levando a amputação dos pés, do dedo. Acho que vocês já viram isso em algum lugar. Por quê? Porque abriu um ferimento pequeno e como o paciente não tratou e não percebeu, ele vai abrindo, ele vai aumentando. E chega um ponto que o paciente pode acabar perdendo realmente o dedo ou o pé mesmo. Pode ocorrer amputação, tá? E como que a gente faz essa prevenção dessas complicações? Então, se o paciente é um paciente fumante, tem que parar de fumar. O paciente também tem que controlar o colesterol, tem que evitar o sedentarismo. O paciente tem que fazer as caminhadas, tem que fazer o controle diabético, além dos medicamentos, com a alimentação. Tem que controlar a pressão arterial. Não ingerir muita gordura por causa do colesterol e comer uma boa quantidade de fibras e grãos. Então, essa parte nutricional é muito importante. Opa, desculpa, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Então, eu vou falar aqui para vocês do aparelho, tá? Deixa eu só voltar aqui. O nosso aparelho, ele é chamado de glicosímetro. Eu trouxe um aqui para vocês verem, tá? Normalmente tem vários modelos, várias marcas, e esse é um modelinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, esse é o nosso aparelhinho, tá? Essa é a nossa fitinha, que chama fita reagente. Vocês veem que ela tem uma setinha, né? Então, essa setinha aqui, a gente vai colocar no aparelho. Então, a gente vai colocar assim. Quando colocamos, ela começa a pedir a gotinha. E aqui no meio, ele começa a dar o sinalzinho que é para colocar o sangue. Então, como que a gente faz? Essa daqui é a agulhinha, tá? Que normalmente vem junto com o aparelho. Ela é bem pequenininha. A gente vai encostar, fazer uma pressãozinha no dedo e furar. Formou uma gotinha, e aqui no aparelho tá pedindo a gota, a gente vai vir aqui, dar uma encostada, a gotinha já vai espalhar e ele vai contar
5 segundos e vai aparecer aqui para mim o resultado, tá? Então, pessoal, basicamente é isso o aparelho, tá? Quando tivermos de volta em sala de aula, eu vou estar mostrando para vocês, vamos estar fazendo os testes como que é, tá bom? E vamos estar aplicando um no outro para a gente ver como que é o resultado. Então, eu trouxe assim mais para vocês realmente verem como que é um aparelho, tá bom? Mas a gente vai fazer sim na prática, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Eu dei assim uma resumida mesmo, tá? Sobre o diabetes, mas a gente vai se aprofundar mais. E eu quero deixar aqui para vocês 3 perguntas, tá? Eu quero que vocês me falem o que é o diabetes, na palavra de vocês. Expliquem também para mim o que vocês entenderam o que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, tá bom? Espero revê-los logo, né? Eu acredito que tá próximo. E é isso, tá bom? Fique com Deus e até mais.